Olá, tudo bem? Sou Luciana Cristina, sou idealizadora do projeto Boné Luz da Bíblia e eu estou aqui mais um dia para a gente poder estar falando um pouquinho sobre a Palavra de Deus, compartilhando aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. E hoje eu queria falar com vocês sobre o Salmo 18. Hoje foi um dia muito interessante, né? Por 2 vezes estive conversando com pessoas diferentes e a gente falando de coisas parecidas, digamos assim. Estava conversando com uma amiga, compartilhei um vídeo com ela e nesse vídeo falava das coisas que a gente já viveu na vida, né? Das injustiças, das dores, das lutas, das humilhações. Mas hoje nós somos 2 mulheres adultas que vencemos em Cristo Jesus. Deus nos fortaleceu, Deus nos deixou nos esmorecer, né? Nos fizemos mãe, tivemos filhos, casamos, e cada uma ali contando a sua história. Aí depois eu estava num grupo, surgiu um pedido de oração nesse grupo, e dali daquele pedido de oração começamos a conversar. Daqui a pouco eu estava contando um testemunho, e aí essa pessoa que havia feito um pedido de oração também começou a falar do seu testemunho, e aí de repente começamos a conversar, e cada uma testemunhando sobre a sua história, falando da sua infância, falando das coisas que já viveram, dos traumas que viveram, das dificuldades, das lutas, das guerras. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Que interessante, né? Coincidência, será? Eu costumo dizer que é Jesusência. É Jesus na coincidência, né? Não existe coincidência, tudo tem um propósito de Deus. E eu creio que Deus ali estava falando comigo, com aquelas pessoas ali, algo muito interessante. Não despreze a sua história, não despreze, né, tudo que você viveu até o dia de hoje. E aí eu estava aqui lendo a Bíblia, fiz a minha oração para dormir já, e quando eu abri a Bíblia caiu no Salmo 18. O Salmo 18 ele vai dizer assim, que é o Salmo de Davi, servo do Senhor, ao qual dirigiu o Senhor palavras deste cântico, no dia com que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse assim, eu vou ler só alguns versículos porque o Salmo 18 é bem grande. Ele disse assim, eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me puseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. E do meu templo ouviu-se a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levando velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou, escuridão de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Do resplandor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram, em granizo e brasas flamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz e houve granizo e brasas de fogo. Despediu-se suas setas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriu os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso refogar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me temou, tirou-me de muitas águas.
Livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente dos Deus. Porque todos os meus juízos estão presentes, não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com Ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuí-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para o benigno te mostras, com íntegro também íntegro te mostras, com puro te mostras, com perverso inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu o abates. Por que fazes resplandecer a minha lâmpada, Senhor, meu Deus? Derrama a luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarata exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Palavra linda, né? Eu parei aqui no verso 30, mas ele vai até o 50. E o 50 diz assim: é Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei. Usa de benignidade para com seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Que coisa linda. Aqui Davi estava fugindo do rei Saul, né? E ele havia vencido ainda muitas batalhas, muitas guerras, quando Deus os livrou de todos os seus inimigos e da mão de Saul. E aí ele fez esse cântico, onde ele dizia os feitos do Senhor na sua vida, onde ele diz aqui sobre as maravilhas que o Senhor fez, né? Protegendo, guardando, livrando. E aí hoje, quando eu estava conversando com essas duas pessoas, né? Uma amiga minha e outra, eu estava em um grupo onde acabou que todo mundo começou a conversar. E aí depois eu fiquei pensando, todos nós temos uma história, todos nós temos um passado. Era tão fácil, às vezes a gente fica se perguntando assim, era tão fácil, Samuel foi lá e ungiu Davi a rei, pronto, acabou. Por que passar por tanta luta, por tanta guerra? Por que passar por tanto sofrimento, por tanto medo? Era tão fácil, olha só, Saul, tchau, bênção, foi muito bom estar com você, mas você, né, eu não gostei muito das suas atitudes, então agora, tá, Davi vai ser o rei, pronto, acabou. Não é tão simples assim. Por que a gente às vezes passa por tanta luta? Por que José teve que passar por tudo que ele passou? Olha só, José teve um sonho, tá? O negócio agora é o seguinte, José vai sair dessa terra, vai para uma outra terra, e lá nessa terra ele vai virar governador, vai acontecer assim, assado. Por que as coisas são tão diferentes daquelas que a gente imagina? Quem nunca se perguntou para si mesmo e para Deus, por que Deus? Por que tem que ser assim comigo? Por que é tão difícil? A gente sempre imagina que a grama do vizinho é mais fácil. E aí às vezes a gente se surpreende, né? Escutando testemunho de pessoas que a gente conhece, de amigas, de amigos, e a gente se surpreende que nenhuma história é perfeita, nenhum casamento perfeito, nenhuma família perfeita, nenhum trabalho perfeito. Nada é 100% flores. Tudo tem propósitos da parte do Senhor. As lutas, as batalhas, as guerras são como se fosse fogo forjando ferro. Você já viu fogo forjando ferro? Você se lembra como se faziam as espadas antigamente? Colocava no fogo aquele pedaço de ferro, e aí quando estava bem quente, tirava e batia, até se formar naquele formato de espada. Depois aquilo era afiado, e aí virava uma espada. E até hoje, muita coisa é feita dessa forma, através do fogo. E nós somos afiados no fogo, nós fomos transformados no fogo. Aí a gente olha para trás, para o nosso passado e fala assim,
Poxa, mas eu sofri tanto, eu nasci numa família tão difícil, tão pobre, passei fome, passei necessidade, uma família tóxica. Ai, nada foi fácil para mim, passei necessidade, tive um casamento difícil, apanhei. E a gente conta aquela história assim, como se estivesse revivendo aquilo com dor novamente, sentindo novamente toda aquela dor, né, se vitimizando. Mas na verdade era Deus permitindo algumas coisas na nossa vida. Nós bem sabemos que muita coisa são livre-arbítrio, muita coisa escolhas nossas. São nossas escolhas de hoje determinam o nosso futuro de amanhã. As nossas decisões de hoje determinam o nosso amanhã. Mas muitas coisas Deus permite. Por que uns nascem no Brasil, outros nascem lá na Etiópia? Por que uns nascem no Brasil, outros nascem lá na África, naquela parte onde todo mundo passa fome? Nasce lá no faixa de Gaza, onde explode bomba todo momento, todo mundo morre, onde as mulheres são desvalorizadas. Por quê? A gente se faz tantas perguntas. Quando teve a pandemia, eu lembro que eu li um livro que falava assim, que o Brasil estava, o Brasil estava muito indignado com o Covid, muito assim, por que o Covid matando pessoas, por que a gente está vivendo uma pandemia, que não sei o quê. Mas tantos países por aí sofrem coisas terríveis, pandemias, fomes, guerras, tsunamis, desastres naturais, casas, bairros, países inteiros são destruídos, bombas atômicas, nossa, coisas terríveis aconteceram, mas eles se reconstruíram. Uma amiga minha, pouco tempo recentemente, ela teve um estado, acho que foi na Bahia, que teve uma grande enchente. E ela mostrou as fotos, sabe, nas redes sociais, a água batendo no teto. Só deu tempo dela pegar as principais coisas e sair. Na mesma noite, aquela água subiu até o teto e ela perdeu tudo. Ficou morando de favor, acho que na igreja. Depois ela conseguiu uma casa e foi reconstruindo a sua vida, a sua história. Assim somos eu e você. Assim somos nós. Passamos por momentos difíceis, passamos por guerras, por lutas, recebemos promessas, fomos ungidas. Davi foi ungido rei. José teve sonhos onde ele viu os feixes se curvando diante dele, foi contar para os irmãos e aí recebeu traição em troca. Nós nos doamos, às vezes, a pessoas, a lugares, a trabalhos, a ministérios e recebemos traição em troca, injustiças, humilhações. Doamos amor e, às vezes, recebemos traição. Queremos ser amados e somos rejeitados. E aí, será que você seria a pessoa que você é hoje? Será que você seria vencedora ou vencedor que você é hoje, se não fosse a sua história? Então eu quero dar um título a essa mensagem de hoje. Não despreze a sua história. Não despreze o seu passado. Faça como Davi. Escreva um cântico. Escreva um cântico do seu passado. Deus me fez sobreviver aos traumas da infância, às noites em claro de trás de uma porta sentada. Deus me fez sobreviver à rejeição. Deus me fez sobreviver depois das humilhações. Deus me fez sobreviver aos meus erros, às minhas culpas, aos meus pecados. Deus me forjou, sabe, foi trabalhando na minha vida, no meu coração, no meu caráter, na minha personalidade. Ele continua trabalhando. Toda vez que as coisas apertam, todas as vezes que as coisas ficam muito difíceis, eu penso, eu estou na prova, estou fazendo prova. Estou fazendo prova.
Estou escrevendo prova. Estou aqui, ó, o professor está aqui na minha frente. Jesus está na sua frente te aplicando prova. Se você está passando por um momento difícil, creia, minha irmã. Creia, meu irmão. Deus está na tua frente aplicando esta prova. E quando você não retrocede, não olha para trás, mas engrandece, louva ao Deus que você serve, ao Deus que criou todas as coisas, você já começa fazendo a sua prova com pontinhos a mais, não é mesmo? A minha filha, assim, quando... Agora a escola é tudo diferente, né? A minha filha sempre, antes das provas, faz testes, faz trabalhos, e tudo isso conta pontos para somar na prova, para ajudar na soma da prova, nas médias, né? O que ela vai ter. E aí, cada coisa que você passa hoje, seja uma humilhação, seja uma injustiça, seja um momento difícil financeiro, sabe, um desemprego, uma enfermidade, um problema de família, talvez seja ali um testezinho, um trabalhinho para você fazer para somar pontos para a sua prova. Tudo vai depender da sua atitude, da sua reação, de como você vai olhar para tudo isso. Hoje, quando eu olho para trás, eu penso que eu não poderia ter sido diferente, porque eu não conhecia a vida como eu conheço hoje. Eu não tinha as experiências que eu tenho hoje. Então, eu não me culpo mais pelos meus erros, meus pecados, pelas coisas que eu fiz de errado no passado. Sabe por quê? Porque eu não sabia ser diferente daquilo que eu sabia, do que eu era. Aquela Luciana de 10, 15, 20 anos atrás não é a mesma Luciana de hoje. E aí fica fácil a gente se perdoar. E fica mais fácil ainda você perdoar o outro quando você entende que o outro também não sabia ser diferente com você. E talvez até hoje ele não saiba ser diferente com você. Ele não aprendeu ainda a lição, não passou na prova. Então, hoje a mensagem de hoje para mim, para você é essa. Durante todo o dia eu tive essa prova ao meu coração, e Deus falou muito ao meu coração: não despreze o seu passado. Uns tiveram passados mais fáceis, foram criados em famílias amadas, tiveram mais facilidades em muitas coisas, mas todos tiveram dentro de si ou fora de si suas angústias que tiveram que ultrapassar. Ninguém está ileso disso, ninguém. Nem o rico, nem o pobre, nem o preto, nem o branco, todos nós. A vida de fulano é perfeita? Não. A grama dele é mais verde que a minha? Não. É que às vezes o problema do outro, para mim, pode parecer fácil, mas o meu problema às vezes pode parecer fácil para ele também. Mas para mim é muito difícil. Então não despreze a sua história, não despreze a história do outro. A sua história é muito importante para Deus. Deus esteve com você desde o ventre da sua mãe. Acompanhou a sua história. Esteve com você a todo momento. Eu escutei uma pregação hoje, onde o pastor no final ele fazia uma oração e nessa oração ele falava o seguinte: a todo momento eu estava abraçado com você, mas você estava tão preso à sua dor que você não percebeu. Pois é. A todo momento Deus está abraçado conosco. Todo momento. É que às vezes a gente está tão preso às nossas dores do passado, nossos traumas. A gente está tão preso às vezes ao passado. As coisas que estão acontecendo no presente que estão nos deixando insatisfeitos. E não percebemos que Deus está conosco. Então hoje eu quero te fazer um segundo convite. Além de não desprezar a sua história, descanse no Senhor. Porque pouco a pouco Ele vai fazer a obra dele. Se você tem orado por alguém, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Uma hora você vai ver o resultado das suas orações. Se você tem orado por você mesmo, por algo na sua vida, continue, persista, bata nessa porta. Você vai ver o resultado da sua oração. Amém? Um beijo. Fica com Deus. Que Deus te abençoe. E até a próxima.